Olá, tudo bom? Seja bem-vindo de novo ao nosso canal. Seja bem-vindo a esse estudo, ao grupo de estudos da Confissão de Fé de Westminster. A nossa aula de hoje será uma aula voltada para aprender mais sobre a última sessão que nós estudamos, né? A sessão que trata da preservação das Escrituras Sagradas. Na primeira aula, nós falamos de maneira mais pontuada em relação à preservação das Escrituras, vinculadas ao conceito de transmissão do texto, como ele chegou até nós, o texto, e entramos na questão da chamada crítica textual do Novo Testamento e da preservação da Escritura como um todo. A aula de hoje nós vamos continuar esse tema, mas não agora discutindo a transmissão do texto, mas entendendo a declaração geral da Confissão de Fé de Westminster. Geralmente as pessoas iniciam o estudo olhando de modo pontuado para os critérios gerais, a informação geral, né? E nós vamos fazer o caminho inverso aqui. A informação geral vem da informação específica sobre a preservação. A razão disso é muito clara, é porque muita gente na igreja ela precisa entender com maior clareza a doutrina da preservação das escrituras, ok? Após o final desta nossa aula, né, você assistir essa aula, você pode voltar e ver a outra aula anterior também, mas na descrição desta aula tem lá uma maneira de como você possa ajudar também o nosso canal, tanto no apoio financeiro, se você desejar nos apoiar financeiramente, tanto quanto no apoio de compartilhamento. Compartilhe o conteúdo deste canal para que nós possamos alcançar a meta de inscritos, para que nós possamos desenvolver melhor o conteúdo do nosso canal, tá bom? Meu nome é João França, sou ministro da Palavra e dos Sacramentos. Seja bem-vindo a este canal para a glória de Deus. Muito bem. A base confessional que nós vamos estabelecer é esta base aqui, a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, seção 8ª. Diz que o Velho Testamento em hebraico, língua vulgar do antigo povo de Deus, e o Novo Testamento em grego, a língua mais geralmente conhecida entre as nações no tempo em que ele foi escrito, sendo inspirados imediatamente por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos e assim todas as controvérsias religiosas, a Igreja deve apelar para eles como para um supremo tribunal. Mas não sendo essas línguas conhecidas por todo o povo de Deus, que tem o direito e o interesse nas Escrituras e que devem, no temor de Deus, lê-las e estudá-las, esses livros têm que ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações onde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de modo aceitável e possuam ter esperança pela paciência e conforto das Escrituras. Veja, essa última linha, por assim dizer, que nós temos, quando vai dizer assim que esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações onde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, adorem a Deus de um modo aceitável. Aqui, de fato, os puritanos eles contestam aquela tese que muitas pessoas desenvolvem nos dias de hoje, que o importante, o que é real, verdadeiro, é você ler a Bíblia na língua original. Isso sim é que edifica, não. Os puritanos entendiam que é uma boa tradução da Escritura, nela você encontra abundantemente a palavra de Deus de fato, e a pessoa se absorve a palavra de Deus e adora a Deus de maneira aceitável ao Senhor, tendo conforto e esperança através das Escrituras, né? Muito bem. Então vamos começar com a ideia da infabilidade e autoridade da Escritura Sagrada nessa declaração. Veja, a Escritura Sagrada, composta pelos Antigo e Novo Testamentos, é a inspiração, né, inspiração divina e a autoridade final para a fé e prática cristã. Este capítulo da Confissão de Fé de Westminster aborda a preservação e a infalibilidade das Escrituras Sagradas, estabelecendo-as como fonte suprema, de suprema autoridade, né, para resolver todas as controvérsias religiosas, reconhecendo a importância de que a palavra de Deus seja aceitável a todas as nações. Esse texto também enfatiza a necessidade de
traduzir as escrituras sagradas para línguas vernáculas, a fim de que o povo possa ler, estudar e adorar a Deus de maneira aceitável. Então, não é meramente a afirmação da transmissão e da preservação, mas o que fazer com essa preservação e com essa transmissão. Isso é demasiadamente importante para nós, como crentes, como pessoas que creem na palavra de Deus. Primeiro, consideremos a inspiração divina das Escrituras. A origem divina. Primeiro, as Escrituras sagradas foram inspiradas imediatamente por Deus, não sendo produto da vontade humana, mas da revelação do Espírito Santo aos santos profetas e apóstolos, como diz a Escritura Sagrada. A questão da preservação divina, através da providência de Deus, os textos originais em hebraico e grego foram cuidadosamente preservados em todos os séculos, permanecendo puros e autênticos, diz a nossa confissão de fé. Então, esse tópico aqui você estuda com maior clareza na aula anterior. Se você ainda não assistiu a aula anterior, volta na aula anterior e você terá a preservação das escrituras, o nome da aula, mas é a preservação das escrituras, a parte 1. Aqui nós estamos na parte 2, nesse estudo. E também nós temos que a expressão divina oferece autoridade final à Escritura. Devido à sua origem e preservação divina, as Escrituras são suprema autoridade para resolver todas as controvérsias religiosas na Igreja de Cristo Jesus. Então você tem aí a origem divina, a preservação divina e a autoridade final das Escrituras estabelecidas, como declara esta seção da Confissão de Fé de Westminster. Agora, um outro ponto que nos chama a atenção é que as escrituras sagradas, elas precisam ser traduzidas, as escrituras em línguas vernáculas, precisam ser traduzidas. Note que essa declaração da Confissão de Fé de Westminster, ela coloca para nós que as línguas originais, elas são importantes você conhecer e estudá-las. É estranho você ser um ministro da palavra, por exemplo, conhecer a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus e não ter conhecimento ou contato com as línguas originais. As línguas originais, elas são de fato a expressão daquilo que Deus deu ao povo de Deus nas línguas originais, hebraico, grego e porções em aramaico da Escritura. Quando você olha essa declaração da Constituição de Fé de Westminster, você percebe a importância que a Escritura tem na vida do povo de Deus. Um outro detalhe importante é que o povo de Deus é o povo do livro. Hoje vivemos a era da imagem, da mídia social, daquilo que é rápido, daquilo que é imediatista. Mas aprenda, você que estuda conosco no nosso estudo da Confissão de Fé de Westminster, aprenda que a Escritura, a religião cristã, especialmente a tradição puritana presbiteriana, ela advoga que o cristianismo é a religião do livro. Ou seja, o livro, nós damos valor à cultura, a conhecer, a estudar, a mergulhar, a aprender a palavra de Deus. Nós não gostamos de livro, nós não temos livro porque meramente gostamos. Embora gostamos de ler livros, nós gostamos porque Deus é um Deus que ama livros. Ele nos deu um livro em línguas específicas para que a gente pudesse divulgar a palavra de Deus. Então eu falo aqui para os ministros, que tem ministros que assistem ao nosso canal e participam também de nossas aulas, quero dizer a vocês que é nosso papel mergulharmos e estudarmos na palavra de Deus, ok? Então o Antigo Testamento ele foi escrito originalmente em hebraico, tá? Ele foi escrito originalmente em hebraico, algumas partes dele são escritas em aramaico, como o livro de Daniel, por exemplo, Então, algumas partes dele são escritas em aramaico, então a gente tem que entender que a sua grande porção é o hebraico, Que aí a Constituição de Fé vai dizer que é a língua comum do antigo povo de Deus, é a língua comum do antigo povo de Deus. Então, o povo israelita, o povo judeu, no ato da revelação divina, falava hebraico e aramaico, E isso é importante para a gente porque nós podemos olhar com maior amplitude a comunicação dos anjos no Antigo Testamento, Tem gente que diz assim, eu falo a língua dos anjos e tal. Tá, você fala a língua dos anjos, mas a grande questão que você levanta é essa língua dos anjos que você está falando, ela é que língua,
Quando o anjo veio falar com Abraão, veio falar com Adão, veio falar com Moisés, os anjos que falaram com Gideão, com Ló, falaram em que língua? Né? Na língua deles, né? Uma língua estranha. Né? O outro ponto que se destaca aqui é o Novo Testamento. Né? Por sua vez, ele foi escrito em grego, que era a língua mais conhecida entre as nações na época em que ele foi escrito. E aqui é importante a gente ter essa noção, como crentes, né? Que é como se o Novo Testamento grego ele fosse o inglês de hoje naquela época. O mundo como um todo fala inglês, é a língua comercial, é a língua da comunicação, é a língua da informação, tá? Então, o Novo Testamento ele foi produzido em grego porque era a língua comum na época, né? Todo mundo falava grego. Haviam três grandes tradições linguísticas naquele período do Novo Testamento, né? O grego, o latim, por causa do Império Romano que estava se expandindo, e também você tem o aramaico, que é a língua religiosa usada no dia a dia dentro dos muros de Jerusalém, era o aramaico também falado naquele contexto, né? E o hebraico era usado para os rituais religiosos no Novo Testamento, né? No templo, na ordem templária. Então, quando você olha para essa estrutura, você descobre que o Novo Testamento é dado como sendo a língua que todo mundo falava e é a língua mais comum utilizada naquele tempo. Então, Deus, na sua providência, utilizou a língua falada no mundo todo da época para levar o seu evangelho, levar a sua mensagem às nações. Né? O outro ponto que essa declaração da confissão de fé, no capítulo 1, seção 8, nos traz, é a questão da necessidade da tradução para línguas vulgares. Embora as escrituras tenham sido inspiradas nessas línguas, ou seja, nas línguas originais, grego, hebraico e aramaico, nem todo o povo de Deus as conhece. E é fato, na sua congregação, na sua igreja, talvez você mesma não conheça essas línguas. Você não sabe nem para onde vai, você nem conhece. Você sabe que elas existem porque você vê alguém comentando, um seminarista ou pastor da sua igreja, né, uma literatura especializada, um livro que você leu, fala que as línguas elas são estas, né? Hebraico, aramaico e grego, né? Mas nem todo mundo conhece, né? Então, portanto, é essencial que os livros sagrados sejam traduzidos para as línguas vernáculas de todas as nações, para que a palavra de Deus possa ser lida, né? Para que a palavra de Deus possa ser lida, estudada e aplicada por todos. Então, não é que o puritano, o presbiteriano, ele é afeiçoado, né? Fissurado em tradução da Bíblia para a língua vulgar. Não, é uma exigência e imperativo da consciência de que nós somos. Nós somos um povo do livro, somos um povo da cultura, somos um povo do ensino, da instrução, de instruir, de levar o evangelho, de apresentar o evangelho às pessoas. Então, esse é um alvo muito importante que a gente deve ter no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, ok? Muito bem. E também o propósito disso precisa ser muito claro também. Por que traduzir? Eu lembro que uma vez eu estava dando aula de grego para um rapaz na nossa igreja lá, onde eu era membro, né? Eu era membro da igreja, mas já estudava grego, e ele queria aprender grego. E aí ele perguntou, por que eu tenho que aprender grego? Por que eu tenho que traduzir se já está traduzido, né? Tem duas razões. Primeiro, que nem toda tradução consegue captar o sentido natural do texto, como está no original, né? Com clareza. As traduções que nós temos, elas são confiáveis, e muito confiáveis, graças a Deus, especialmente as versões mais formais, né? Que são aquelas versões tais como a Almeida Corrigida Fiel, né? Ela é uma versão muito próxima. A versão King James nos Estados Unidos, ela é uma versão muito próxima. A Ara também tem muita coisa próxima, mas não é uma tradução assim que já é uma das melhores, né? Uma revista atualizada. Então, há muitas traduções confiáveis. A NVI também é uma tradução até muito boa de se ler, né? Mas, como eu digo para vocês, né? Do ponto de vista da linguagem formal, a Almeida Corrigida Fiel é a melhor tradução que tem, tá?
Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que ela deve motivar você à adoração e lhe conduzir à esperança. Ao ter acesso às escrituras, né, em suas próprias línguas, o povo de Deus pode adorá-lo de maneira aceitável, né? Note, se você acabar caindo como algumas religiões caem, né, naquele, naquele erro grosseiro de que o que importa, a verdadeira adoração, a verdadeira leitura e compreensão de um texto está em você voltar-se ao original daquele texto, né? Para nós, puritanos, presbiterianos, nós entendemos que, à luz da nossa fé, do que nós cremos, cremos que a tradução de uma boa tradução, que é fiel ao texto bíblico, essa boa tradução ela é suficiente para me equipar a maneira como eu devo adorar a Deus de uma maneira aceitável. E também, enquanto eu leio uma tradução, eu posso encontrar esperança, paciência e conforto que as escrituras sagradas podem nos proporcionar. Uma leitura simples de uma tradução, entenda, não despreze a sua tradução, não despreze a Bíblia que você carrega. Ela é importante também para você. É claro que se você tem um conhecimento do texto original, você vai fazer a comparação, mas entenda que boas traduções, elas são bem aceitáveis e bem acolhidas entre nós. Muito bem. Chegamos na questão da Bíblia como suprema autoridade, tá? E aqui são 4 temas desenvolvidos que essa sessão coloca para nós. Veja que coisa interessante, né? Essa sessão nos lembra que a Escritura Sagrada, né? As Escrituras Sagradas, que são compostas pelo Antigo e Novo Testamento, são a inspiração imediata de Deus e a palavra final em todos os assuntos de fé e de prática. Ou seja, o que é inspirado em relação ao texto que você está lendo? O registro. Esse registro ele é inspirado e por ele ser inspirado, ele se torna a palavra última em qualquer controvérsia que nós temos. Por isso que nós sustentamos o chamado sola escritura, mas não apenas o sola escritura, também sustentamos o tota escritura. Então eu tenho a suficiência da escritura e tenho a totalidade da escritura para guiar a minha vida. Tá? Isso é um ponto interessante. Um outro aspecto aqui é que essa sessão também coloca para nós é que apresenta a Bíblia como suprema autoridade, né? Devido à sua origem que é divina e à preservação divina dessa escritura, a Bíblia ela deve ser considerada a suprema autoridade e é como um tribunal final, né, como um supremo tribunal, né, para resolver todas as controvérsias religiosas na Igreja de Cristo. Né? Há um problema na igreja, questão doutrinária, questão de comportamento, questão de consciência. Você vai à Escritura para que a Escritura determine esses fatos, para que você possa resolver a controvérsia. Né? Daí, isso aqui é interessante ser dito, e como foi colocado na Confissão de Fé do Westminster, é para dizer que as decisões conciliares elas devem estar debaixo da autoridade da Escritura. Vemos, vez por vezes, as decisões conciliares de denominações, as grandes denominações que nós conhecemos que trabalham com o sistema conciliar, ou de concílio, ou de hierarquização, né? Nosso caso é de concílios e outras de estruturas hierárquicas. As decisões elas devem estar pautadas pelas escrituras, né? Ou devem originar-se nas escrituras ou devem vir derivada das escrituras, né? Então, a gente tem visto nos últimos tempos que denominações têm tomado decisões que estão à parte das escrituras ou até contra as escrituras. Né? Então, a gente precisa mudar essa realidade como crentes bíblicos, sejam presbiterianos, sejam batistas, congregacionais, anglicanos, reformados, não interessa. Se você é um cristão comprometido com as escrituras, deixe a escritura ser normativa na sua vida e na vida da sua igreja. A terceira verdade que nós temos é a infalibilidade, tá? Por serem inspiradas por Deus e preservadas por sua providência, as escrituras sagradas são inerentemente infalíveis e livres de qualquer erro ou contradição. Ou seja, há uma infalibilidade, né? A ideia de infalibilidade está associada à ideia também de inerrância. A escritura ela não erra em suas proposições, no que ela afirma, no que ela ensina, e ela é infalível porque ela tem sua origem
em Deus, por estarem preservadas e inspiradas por Deus na sua providência, isso assegura que ela é infalível, né? A Confissão de Fé diz que eles foram preservados de maneira puros aos longos dos tempos. A quarta verdade que nós aprendemos também nessa sessão é a necessidade do estudo. Sim, é essencial que o povo de Deus leia, estude e medite nas Escrituras com temor e reverência, buscando nelas orientações divinas para sua fé e vida. Esse é um outro aspecto importante, né? Eu sou um cristão comprometido com as Escrituras e às vezes eu digo assim: o meu livro é apenas a Bíblia e somente a Bíblia, mas eu não leio a Escritura, né? Eu só digo que a Bíblia é só a Bíblia para eu não ter a obrigação de conhecer alguma coisa, em estudar alguma coisa, em pesquisar alguma coisa, em alguma literatura, em algum livro. Mas aqui a nossa sessão da Confissão de Fé do Westminster, sessão primeira, capítulo 1, sessão 8ª, nos ensina de maneira peremptória a necessidade do estudo diligente das Escrituras. Eu tenho que ser diligente no estudo das Escrituras. Muito bem. Qual a importância das traduções no vernáculo, né? Qual a importância das traduções vernáculas? Primeiro, é a acessibilidade. Reconhecendo que nem todo o povo de Deus conhece as línguas originais em que foram escritos livros sagrados, é fundamental que as escrituras sejam traduzidas para as línguas vernáculas de todas as nações, né? Um outro detalhe é que essa primeira questão, a revelação de Deus se torna acessível. Segundo, a adoração aceitável. Ao terem acesso às escrituras em suas próprias línguas, o povo de Deus poderá adorá-lo de maneira aceitável, compreendendo plenamente a sua palavra e a sua vontade para a adoração, né? Então eu preciso entender isso. Um outro detalhe é a esperança e conforto. As escrituras traduzidas permitem que o povo de Deus encontre a esperança, a paciência e o conforto que a palavra de Deus oferece a cada vida, aplicando-a em suas vidas de forma importante, de maneira significativa. Então, como é que eu vou aplicar uma palavra, um texto, se eu não entendo? Às vezes a pessoa diz assim, eu lembro uma vez alguém chegou para mim, um diácono, e falou assim, mas por que que você não prega aqui em hebraico? Leia o texto em hebraico ou em grego e aplica o texto a nós nas línguas originais, né? Falando original, né? A língua hebraica, a língua grega. Eu disse, porque isso não vai trazer nenhuma edificação, não vai trazer nenhum conforto, nenhuma esperança, você não vai entender, né? Isso é importante. E também a unidade na fé. A disponibilidade das escrituras em línguas vernáculas fortalece a unidade do povo de Deus. Isso é fato, né? Permitindo que todos possam ter acesso e alimentar-se da mesma fonte da verdade divina. Aqui você tem esse ponto crucial, né? Quando você tem uma Bíblia na mesma versão na igreja, a igreja ela percebe com maior clareza o que você ensina. Quando você tem o ensino na língua vernácula, vulgar do povo, que é a língua, o português, por exemplo. Imagina eu pego o texto em inglês e começo a ler o texto em inglês para você e você não vai entender, a não ser que você saiba e domine a língua inglesa, ou o hebraico ou o grego de igual modo, né? É claro que nas exposições, nas explicações bíblicas, eu faço menção das línguas originais, cito as línguas originais e tal, mas sempre com a devida tradução e explicação do que o termo significa. Isso para gerar unidade na compreensão, na unidade na fé e compreensão do povo de Deus. Então, a necessidade desse imperativo. Por que eu preciso ter a Bíblia na língua do meu povo? Porque isso gera unidade de fé. Ok? Muito bem. Então, nós temos aqui a preservação das escrituras, né? Primeiro, nós temos o quê? O que nós aprendemos? Na preservação das escrituras, nós temos a origem divina. As escrituras sagradas foram inspiradas imediatamente por Deus, não sendo produto da vontade humana. O cuidado providencial de Deus por meio da sua singular providência, os textos originais em hebraico e grego foram cuidadosamente preservados em todos os séculos. Vale lembrar que você volta lá na nossa lição anterior a esta e você terá a explicação deste tópico interessante. E a pureza e autenticidade do texto sagrado, né? A pureza e autenticidade do texto sagrado é que, graças à presença divina,
As Escrituras Sagradas chegaram até nós em sua forma original, puras e autênticas. Isso é quem crê na preservação das Escrituras, tá? Quem crê que a Escritura foi preservada vai saber que a tradução que você lê, o texto que você lê, ele reproduz de fato com fidelidade o texto original. Muito bem. O papel das Escrituras na vida da igreja. Por que elas são importantes, né? Lendo essa sessão, nós podemos destacar 4 verdades aqui. Primeiro, ela é a fonte de doutrina. A Bíblia é a fonte suprema de doutrina e de orientação para a fé e prática da vida cristã da Igreja de Cristo. Ou seja, quando a Confissão de Fé diz que nós apelamos a ela como um supremo tribunal, ela está dizendo assim, olha, ela tem tudo o que é necessário para ensinar e orientar o povo de Deus, doutrina. Ela também é um tribunal final, como eu acabei de mencionar para vocês. Em todas as controvérsias religiosas, a igreja deve apelar para as Escrituras Sagradas como supremo tribunal de resolução. Ou seja, surgiu um demanda, uma dificuldade, vamos ler o que diz as Escrituras, né? É Isaías que diz lá no capítulo 8, versículo 20, que a lei é o testemunho, se não falarem desta maneira, jamais poderão ver ou contemplar a alva, né? Então, é necessário entender isso e aplicar isso à nossa vida como igreja de Jesus. A terceira verdade é o papel das Escrituras, a sua inspiração divina, né? As Escrituras são a inspiração imediata de Deus, sendo preservado pela sua singular providência, é o que diz a nossa Confissão de Fé. Então, o papel das Escrituras é nos ensinar também que Deus ele preserva a sua palavra, como diz lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que ele vela pela sua palavra para cumprir, ele preserva a sua palavra para que ela possa alcançar seu devido cumprimento, né? E também a Escritura ela se torna guia para a nossa vida. O povo de Deus deve buscar na Bíblia orientação divina, né? Orientação divina para a sua fé e adoração e conduta moral. É na Escritura que nós temos toda a orientação. Então, só a Escritura não diz apenas a respeito ao culto, mas a minha fé e prática, né? A gente já viu isso numa aula anterior. A centralidade das Escrituras na vida da igreja, né? Primeiro, inspiração. As escrituras são imediata inspiração de Deus, não sendo produto da vontade do homem. Então, a escritura ela não é fruto da mente humana, do pensamento humano, da estrutura humana, da maneira como o humano pensa, mas da maneira como Deus pensa, porque na escritura os nossos pecados são desafiados, a nossa conduta é corrigida, a nossa maneira de pensar é trazida de novo à verdadeira maneira de pensar, porque as escrituras nos ajudam a compreender isso, ok? Muito bem. A preservação providencial, através do singular providência de Deus, os textos originais em hebraico e grego foram cuidadosamente preservados em todos os séculos, e isso é um detalhe interessante, porque a escritura ela é central, e por ela ser central, a espinha dorsal da teologia cristã, da teologia presbiteriana, da teologia confessional, da teologia da Confissão de Fé Blasfemística, que é o objeto que nós estamos estudando à luz da Escritura Sagrada, é exatamente a Escritura sendo preservada pelo cuidado providencial de Deus. Também a Escritura é vista como autoridade final, então por isso que ela é central. A Bíblia é a suprema autoridade para resolver todas as controvérsias religiosas na Igreja de Cristo Jesus, nós já vimos isso, né? E acesso às línguas vernáculas, né? As vernáculas. Aqui é essencial que as escrituras sejam traduzidas para as línguas comuns de todas as nações. Por isso eu recomendo que se você é um linguista, você conhece a língua portuguesa, tenta migrar para conhecer grego e hebraico para ajudar os tradutores, gente, a entender o texto original e traduzir e trazer traduções que sejam bem próximas do texto original, mas que comuniquem com clareza a palavra de Deus, tá? Em resumo, o que nós aprendemos na aula de hoje, e aqui eu encerro a minha aula, em resumo, a Confissão de Fé Blasfemista estabelece as Escrituras Sagradas como a inspiração divina, a preservação providencial e autoridade final para a fé e prática do povo de Deus, a prática cristã, reconhecendo a importância de que a palavra de Deus seja acessível a todos. A Confissão de Fé também enfatiza a necessidade de traduzir as Escrituras para as línguas vernáculas, a fim de que o povo de Deus possa lê-las, estudá-las e adorá-las de maneira aceitável a Deus em sua adoração. Esse é o ponto interessante que nós temos
nossa confissão de fé de Westminster, ok? Pois bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus possa estender graça e misericórdia às nossas vidas, que Ele possa fazer a sua vontade em nossas vidas e que nós possamos testemunhar da palavra de Deus dele sempre, tá bom? Semana que vem nós voltamos com mais um estudo da palavra de Deus aqui em nosso canal. Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, ative as notificações e faz com que nós possamos comungar com o Senhor e aprender mais a palavra de Deus, tá bom? Lembrando, o próximo estudo provavelmente será presencial com os alunos na sala de aula, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Se você tiver alguma dúvida sobre esta aula, deixa nos comentários e assim eu estarei respondendo na próxima aula, com a graça de Deus.